Graças e paz de Jesus a todos. É um prazer estar com os irmãos. E o período de licenciatura é aquele período que você não pode dizer não. E é aquele período que você não é obreiro, você não é oficial, você não é missionário. Você está no meio do rio, sem remo, mas o Senhor está conosco, amém? Minha esposa está aqui presente, a minha filha Débora também. E nós somos do município de Maués. Nós trabalhamos durante 15 anos na Igreja Presbiteriana de Manaus. Fizemos um curso de missões em 2010 e depois nós fomos enviados para uma cidade chamada Nhamundá para trabalhar com os índios riscarianos. Passamos 8 anos e tivemos que aprender pelo menos a pedir água e comida, na língua deles, para não passar mal. E depois nós, por conta do seminário, nós passamos esses últimos 5 anos, 4 anos no Cacau Pireira, e esses 2 últimos anos nós estamos lá na Igreja Presbiteriana de Petrópolis com o pastor Nonato, faz parte desse presbitério também, e se assim o Senhor conduzir, ano que vem nós estaremos sendo enviados para o município de Maués, trabalhar com ribeirinhos. Amém, irmãos? Nós estamos aqui não para falar sobre a minha vida, irmãos? Nós estamos aqui para falar sobre a palavra do Senhor. Gostaria que os amados abrissem no livro de Atos, capítulo 2, verso 37 ao 41. Deram um tema muito fácil aqui para falar, que é sobre arrependimento, que está muito na moda. Os irmãos estão fazendo uma série de exposições aqui no livro de Atos. Capítulo 2, verso 37 ao 41. Amém? Atos capítulo 2, verso 37 ao 41. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Bem, oremos. Pai, graças te damos, obrigado pelos louvores, obrigado pela comunhão, obrigado pela tua palavra, Pai, que nos ensina, nos exorta, e que o nosso coração possa ser sempre, Pai, aberto pelo Senhor, para que possamos receber a tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu estava ouvindo um palestrante mês passado, e ele estava falando sobre a igreja primitiva, falando sobre evangelismo, falando sobre discipulado. E ele disse que não era comum naquela época, nas reuniões dos cristãos, aparecerem pessoas que não eram crentes. Não era comum isso. E ele diz que, na realidade, o olhar que as pessoas tinham da igreja, e para nós é difícil entender, eles nem consideravam o cristianismo uma religião. Os cristãos eram acusados de ser ateus.
porque eles não adoravam, eles não tinham templo. Era como se fosse uma filosofia ali naquele primeiro século. Então os romanos, que não sabiam nem como classificar esse movimento que estava acontecendo da igreja, porque o cristianismo não estava na mesma prateleira das outras religiões que existiam, porque religiões aqui não faltavam. Então, durante pelo menos os 250 anos da história da igreja, ela não foi considerada uma religião. Eles eram considerados irreligiosos. Eles eram acusados de impureza, porque, afinal de contas, eles faziam a festa do amor, né? Do ágape, da confraternização. Eles eram acusados de canibalismo, porque eles pensavam, era quase algo maçônico. O olhar de quem estava de fora era como se você olhasse a maçonaria hoje. Você não sabe o que eles fazem lá dentro daquele ambiente. E eles diziam, olha, eles comem ali o corpo, bebem o sangue. E por último, eles acreditavam que aqueles cristãos fossem, uma palavra que está muito na moda hoje, golpistas. Por quê? Porque os cristãos não declaravam que César, o imperador, era rei. Eles não se dobravam diante do imperador, no sentido de que o imperador tinha que ser adorado. Então eles eram acusados de sempre estarem tramando. E esse homem também, esse estudioso, ele analisou algumas coisas que, por que aqueles cristãos, a igreja, os romanos tinham um olhar sobre aqueles cristãos que eram diferentes, sobre o cristianismo. Ele disse que aqueles cristãos sabiam morrer. Uma das coisas que chamava a atenção naquela época era que os cristãos sabiam morrer. Eles morriam na arena, eles estavam louvando, eles estavam adorando, eles não tinham medo da morte. A segunda coisa é que eles eram inclusivos. Entenda, não inclusivo no sentido de aceitar tudo, mas no sentido aqui que eles abraçavam. Na igreja havia escravos, havia pessoas de uma condição melhor, e eles estavam juntos. Um certo professor meu de história uma vez falou que a igreja é o único lugar onde senta o pedreiro e o juiz do mesmo lado. São tratados como pessoas iguais perante o Senhor. E eles se importavam com todos. Aí você deve estar se perguntando, por que eu estou falando tudo isso nessa introdução? Porque nós deveríamos pensar, irmãos, o que fez com que essa igreja aqui, que nós estamos vendo aqui, crescesse? O que aconteceu para que esses homens e mulheres tivessem uma vida que os romanos conseguiam classificar como sendo uma religião deles? É justamente por causa do arrependimento sincero que havia no coração deles. Não era um negócio que o IBGE, por exemplo, aqui no Brasil, está dizendo que está aumentando o número de evangélicos, mas a gente não vê mudança, a gente só vê corrupção cada vez mais. Ou seja, uma estatística meramente humana, religiosa, né? Que eles classificam hoje. Cristão são todos aqueles que não são muçulmanos, que não são hinduístas, que não são de terreiro, são considerados cristãos. Então, nesse nome cristão, eles colocam os neopentecostais, colocam os católicos e os evangélicos. Ou seja, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui, que esse texto que nós acabamos de ler, ele traz algumas implicações para nós hoje. Uma é que os cristãos que estão ingressando na fé, aqueles que estão chegando à comunidade, deve compreender o que aconteceu nessa experiência de arrependimento, conversão, o que está acontecendo, e também como nós devemos viver, como ingressamos na fé e como nós devemos viver. Porque se você for ver o próximo texto que será pregado domingo que vem, fala
de como esses irmãos viviam. Porque quem foi tocado pela graça vai desejar saber o que aconteceu. Às vezes nós presbiterianos, né? Vamos bater um pouco nos presbiterianos, né? A gente tem dificuldade em falar sobre experiência, porque a experiência a gente já liga logo como sendo algo humano nosso, né? Mas aqui essa experiência de arrependimento e conversão é algo causado pelo próprio Deus no coração do homem. Então, os irmãos aqui têm trabalhado o livro de Atos nesse olhar que Cristo vivendo através da igreja. Pelo menos esse é o tema geral que traz esse sentido de Cristo vivendo através da igreja. Quando os evangelhos se encerram, todos os evangelhos, Jesus não diz assim: olha, agora vocês vão para a casa de vocês, esperem a morte chegar, sentados, aguardem que um dia vocês vão estar no céu comigo. Não foi isso que Jesus disse. Pelo contrário, ele disse: vão e façam discípulos. Todos os evangelhos, até João tem uma palavra lá que diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu estou enviando vocês agora, para que se expanda o evangelho. Então, Jesus está trabalhando, está presente através do trabalho da sua igreja. E esse texto nosso aqui, ele fala sobre a pregação de Pedro, o resultado da pregação de Pedro. Que resultado é uma outra palavra que a gente, presbiterianos, tem dificuldade. Mas eu queria dizer que a pregação do evangelho, ela traz resultado. Ou é para condenação de vez, ou é para salvação. O evangelho só não dá resultado quando ele não é pregado, irmãos. Quando nós fomos para Inhamundá, era só eu e minha esposa, a gente não tinha filho. A gente tinha acho que 2 anos de casado. Tínhamos feito um ano de curso. E de repente chamaram a gente e falaram assim: olha, tem uma cidade chamada Inhamundá, mas não tem ninguém lá. Foram claros com a gente, falaram: não tem ninguém. E de fato nós chegamos lá, tivemos que arrumar a casa, arrumar o terreno. Passamos 6 meses. Aí eu com a minha esposa, a gente pensou assim: a gente vai ter que ter uma estratégia, vamos começar a trabalhar com criança aos sábados à tarde. E as crianças iam sábado à tarde ouvir o evangelho. Chegava no domingo à noite, não dava ninguém, era só eu e minha esposa, não tinha membro nenhum. E acreditem, passamos 6 meses, a minha esposa sentada no primeiro banco e eu aqui, ó. E eu toco um pouco de violão e eu cantando. Só não dava para pedir oferta, né? Porque senão seria demais, né? Passamos 6 meses ali. E de repente, depois de 6 meses, o Senhor, a família lá, o vizinho lá de trás, o vizinho do lado, o vizinho da frente, os filhos do vizinho do outro lado, o pessoal começaram a se achegar, começaram a congregar aos domingos. Por quê? Não é o poder do missionário, irmão, não é o poder do pastor, não era o poder de Pedro, porque alguém disse que esse sermão de Pedro aqui, eu estava lendo um comentarista, ele disse que não tinha nada de retórica, de oratória nesse sermão de Pedro, mas ele tinha a unção do Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo sendo derramado através da pregação da sua palavra. Então, o nosso texto fala dessa ocasião em que Pedro estava pregando ali, durante o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O público que estava ouvindo ali, irmãos, eram de judeus e homens piedosos de todas as nações da terra. Tinha um público ali, tinha uma ocasião. É interessante isso, que tinha pessoas de todas as nações debaixo da terra. As nações ali debaixo da terra, de todas,
referente ali ao mar Mediterrâneo, né, ao Império Romano. Vamos imaginar ali que seja o mundo antigo. De certa forma, Deus estava desfazendo aquilo que aconteceu lá em Babel, que ali foi confundido, e aqui essas nações aqui estão convergindo apenas no Evangelho. Então, o resultado dessa pregação de Pedro foi a conversão dessas 3.000 pessoas agregadas ao Evangelho. Que, se depois nós formos ler, esses homens voltam para os seus países, com certeza. Não ficaram ali em Jerusalém. E quando você vai ver a leitura de Atos, você vai perceber que em muitos lugares, como o Império Romano, já havia uma igreja, já haviam pessoas ali em vários lugares que já conheciam o Senhor Jesus Cristo. Fruto desse sermão de Pedro aqui. E a Bíblia fala que eles ouviram a mensagem do Evangelho. O que se tratava o conteúdo ali que Pedro estava pregando? Era do Evangelho. E o que é o Evangelho? É o que Jesus fez. A sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Esse é o Evangelho, é a boa notícia. Que nós precisamos saber, as pessoas precisam saber o que Deus fez por elas. Esse é o primeiro passo. E aqui diz que eles ficaram comovidos ao ouvir a mensagem. Em algumas versões diz que o coração deles foi cortado. Aconteceu algo diferente ali. Aconteceu a ação do Espírito Santo, convertendo o coração daqueles homens ali. E teve um apelo, né? Um apelo não do pregador, mas um apelo das pessoas. Porque elas perguntaram: e agora? O que faremos? O que faremos? Para as pessoas chegarem a esse ponto aqui, irmão, só pode ser uma ação exclusivamente de Deus. Porque às vezes a gente sai do culto, né, dizendo assim: rapaz, a roupa do irmão, o músico ali fez uma nota, a voz ali deveria ser desse jeito, assado, o pregador não deveria ser de Maués, deveria ser de um outro lugar. E esses homens aqui, tocados pelo Espírito Santo, eles disseram assim: o que faremos? O que faremos? E o apóstolo Pedro fala: arrependam-se. Arrependam-se. Aí chegamos aqui no arrependam-se. O arrependam-se aqui, irmãos, é um imperativo, é uma ordem, não é uma opção. Não é se você quiser. É uma ordem, se arrepender. Não é uma escolha nossa. E quando a Bíblia narra que esses homens foram tocados, esses homens perguntaram: o que faremos? De fato, ela está dizendo que foi isso que aconteceu, porque às vezes a gente diz que evangeliza, né, dá rancho, às vezes ali no bairro, aí pega 10 pessoas lá e tira uma foto, diz: olha, pronto, isso aqui se converteram, né? A gente narra uma história do nosso jeito, mas se a Bíblia está dizendo que aconteceu isso, foi porque de fato aconteceu isso. E ele diz assim: arrependam-se. Literalmente, essa palavra se arrepender tem a ver com uma mudança de mente. Literalmente significa isso. Mas se a gente for olhar na ideia do Antigo Testamento, do hebraico, nós vamos perceber que mudança de mente, mudança de atitude para um judeu
são inseparáveis. Não dá para separar uma coisa da outra. Mudança de mente e mudança de atitude. Na realidade brasileira hoje, você tem traficantes evangélicos, você tem cantores de funk evangélicos, você tem artistas globais evangélicos, você tem políticos evangélicos, né? Todo mundo é evangélico, porque virou moda. Alguns anos atrás eu ainda peguei esse tempo tenho 25 anos de conversão, mas eu lembro nos anos 95, entrando para os anos 2000, aí era muito comum as pessoas assim que andavam de Bíblia na mão serem ofendidas na rua, entendeu? Eu vi muito isso acontecer. Eu fiz isso com pessoas. Eu apedrei em cima da igreja presbiteriana, joguei uma pedra em cima da igreja presbiteriana lá em Maués. Ou seja, não era uma moda. Ou você era ou você não era. O pastor Suedi foi uma vez lá em Cuba e ele primeiro tentou se comunicar com a missionária lá, e a missionária toda desconfiada, pensando que ele fosse um agente, alguma coisa assim, e ela não queria dizer o contato, não queria falar com ele. De repente ele acompanhou, ela confiou e ele foi, marcaram, ela disse onde que ele se encontrava. Ele disse que passou por vários corredores para chegar no lugar onde aqueles cristãos de Cuba faziam o culto. E ele disse que ele nunca viu as pessoas ali adorando a Deus daquele jeito, né, servindo a Deus daquele jeito. Porque ali era ou você é ou você não é. Não tem como você entrar como se fosse numa moda. E alguém fala assim: mas se vier a perseguição sobre a igreja brasileira vai crescer. Isso não é verdade. Só vai vir perseguição sobre a igreja se a igreja de fato viver o evangelho. Só vai vir a perseguição se nós vivermos uma vida piedosa, porque se nós formos parecidos com as pessoas, não tiver diferença nenhuma, então nós vamos ser mais um que tem uma religião. Então, arrependimento aqui, irmãos, significa uma mudança. A mensagem de se arrepender foi a mesma mensagem de João Batista, de Jesus, de Pedro. No Evangelho de Marcos, Jesus ele fala assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Numa outra passagem ele diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Para se arrepender, a gente precisa ser convencido que nós somos pecadores, que nós não somos bons. Porque nós temos uma ideia que hoje, né, que as pessoas são boas, mas é a sociedade que corrompe elas, né? É culpa do governo, é culpa do ambiente onde ela foi criada. É por causa de problemas psicológicos, né? As pessoas sempre tentam criar uma narrativa para não reconhecer os seus próprios problemas, os seus próprios pecados. A Bíblia fala também, irmãos, que o arrependimento gerado no coração do homem, isso é uma ação da bondade de Deus. Paulo fala isso, ele diz: olha, vocês ignoram que o arrependimento seja o fruto da bondade de Deus, da misericórdia de Deus sobre nós. Porque uma das consequências a gente acha que a consequência do pecado é só o inferno, né? Mas uma das consequências, entre muitas das consequências do pecado aqui nesse mundo, é a dureza do coração, é a cegueira. Ou seja, nós não conseguimos enxergar a nós mesmos. Nós não conseguimos perceber a necessidade de nos arrependermos todos os dias. A oração do Pai Nosso tem ali um arrependimento, quando ele diz, perdoa, né?
meus pecados, assim como tenho perdoado. Isso não é arrependimento? É claro que é arrependimento. E ele diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. É outra coisa que o cristão aprende a ver o mal só nas coisas, nos objetos. Não consegue ver o mal na sua própria natureza. Meus irmãos, as pessoas que estão chegando, ingressando na fé na igreja, elas precisam ser exortadas, advertidas, que uma das primeiras coisas que o Evangelho remove é o nosso eu, é o nosso ego. E às vezes, a nossa pregação, o Evangelho que pregamos, ele não trata do pecado, ele não mostra. Nós ficamos cheios de cuidado, né, com quem está vindo, como está sendo recebido. A gente não fala sobre disciplina na igreja, porque a gente estava fazendo seminário ano passado, aí teve a matéria aí que fala sobre disciplina, e as discussões lá eram assim: mas se o pastor disciplinar o fulano, ele pode receber um processo. Olha só, ou seja, então você não pode mais disciplinar alguém, sendo que a disciplina, ela tem um objetivo de tratar o coração, de fazer a pessoa ver que ela errou, de fazer ela perceber, não é excluir o irmão. Mas nós não somos claros no nosso evangelho. Recentemente, os irmãos aí estavam acompanhando, discipulando um novo convertido, e esse cara começou a aprontar na igreja, queria namorar com a filha da irmã, se envolveu em outra conversa, se meteu na conversa começou a aprontar. E as pessoas vieram perguntar de mim e da minha esposa o que a gente achava. Eu disse: olha, vocês precisam falar para eles a verdade, dizer que aqui a gente não vive de qualquer jeito, dizendo que aqui a gente tem que ser uma nova criatura. Ah, mas ele pode ir embora, né? Por uns lugares onde eu passei com a minha esposa sempre falava uma coisa assim, ela diz assim: olha, se você tiver de falar a verdade para algum membro, fale, não tenha medo dele sair não, porque nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade, irmãos. Mas às vezes nós não tratamos o pecado como deveríamos. O arrependimento, irmãos, não é apenas uma tristeza emocional. Isso às vezes você pode chorar, mas ser um remorso, alguma coisa nesse sentido. A tristeza, segundo Deus, como fala Paulo, ela gera o arrependimento verdadeiro, a mudança de vida, a transformação de vida de nós cristãos. Lutero, quando ele fixou lá suas 95 teses lá no Facebook lá da época, postou, né? A primeira dizia assim: ao dizer fazei penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Penitência aqui era a palavra que vem do latim, né? Mas é arrependimento. Ele diz assim, eu vou repetir: ao dizer fazei penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis dizer que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Por que Lutero estava falando isso? Se eu falei que nos 250 anos a igreja primitiva não era considerada uma religião, não tinha um apoio do Estado, não tinha nada disso, isso mudou a partir de Constantino. Ou seja, agora você não se torna mais cristão pelo arrependimento, agora você nasce cristão. Você nasce cristão. E o arrependimento se tornou, pela igreja romana, um sacramento, algo externo. O segundo ponto de Lutero, ele combate sobre isso. Ele diz que a penitência não poderia se tornar um sacramento.
ela tem que acontecer no interior. A mortificação da carne. Ele está penitência aqui, mas é arrependimento, né? Ele está dizendo, olha, não tem que ser algo exterior, não tem que ser uma liturgia, um sacramento, como a Igreja Católica colocou como sacramento, que você poderia pagar, que você poderia convencer o bispo, você poderia usar a política, a influência. E Lutero, quando ele faz isso, ele está combatendo e dizendo, olha, o verdadeiro, o Jesus Cristo está dizendo que a vida toda do cristão tem que ser uma vida de arrependimento. Temos que nos arrepender todos os dias, irmãos. Porque Jesus falou, olha, eu não vim chamar o justo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. A não ser que você chegue aqui e diga assim, eu sou tão justo que eu não preciso de arrependimento. Eu não preciso pedir perdão. E eu tenho certeza, irmão, que não tem ninguém aqui. Só uma pessoa andou na terra aqui, pisou esse chão, que foi justo, 100%. Só Cristo. Nós poderíamos pensar, irmãos, que o arrependimento, ele é tanto uma entrada como uma vida de progresso. É isso que nós estamos vendo aqui. É uma entrada, é um ingresso na fé, uma vida de arrependimento. Eu compreendo que eu sou pecador. O Espírito Santo me convence, me trata o meu coração. Eu confesso, eu oro, eu me entrego. Isso é a porta de entrada. O autor de Hebreus fala sobre isso, né? Mas também o arrependimento constante, a confissão dos pecados, ele mostra que nós estamos no progresso da fé, estamos no caminho certo, estamos progredindo na fé, irmãos. Jonathan Edwards, ele fez uma comparação que era assim, ele falava sobre a virtude natural e a virtude verdadeira. Ele dizia que a virtude natural move o homem, por exemplo, a ser honesto pelo medo ou pelo orgulho. Pelo medo de ser pego na mentira, ou pelo orgulho de se sentir melhor. Mas ele disse que a verdadeira virtude, o verdadeiro motivo por trás do arrependimento sincero a Deus, por trás da vida em arrependimento, ele diz que deve ser pela beleza da santidade, da glória de Deus. Não é pelo aquilo que Deus pode nos dar, não é pelo medo. Nós não vamos ver essa relação de medo no Evangelho. Não é com medo de ir para o inferno, não, irmãos. É com medo, é por causa do nosso relacionamento com Deus agora. Porque nós queremos agradar o coração do Pai. É por isso que nós devemos nos arrepender, porque nós somos pecadores, nós quebramos a lei de Deus. No texto lá dos dois filhos ali, do filho pródigo, por 3 vezes aparece a palavra arrependimento. Quando é encontrada a ovelha, há mais festa no céu. Quando é encontrada a moeda, há mais festa no céu por causa de alguém que se arrepende. E quando o filho diz que caindo em si mesmo, ou seja, houve um arrependimento, e agora ele volta e o Pai o recebe. Então nós deveríamos compreender, irmãos, que muitas vezes o nosso arrependimento, lembre-se, nós estamos falando aqui do ingresso na fé e do nosso progresso, nós que já somos cristãos. Muitas vezes ele é egoísta, ele traz medo, ele traz uma justiça própria. Por quê? Porque às vezes nós somos movidos
de receber algum castigo, vou colocar assim nesse sentido, com medo, muitas vezes, da justiça de Deus. E esse não deve ser o motivo do nosso arrependimento, que é o arrependimento no Evangelho. Ele traz uma noção de pecado, me dá uma consciência que eu sou pecador, que eu preciso desesperadamente da misericórdia de Deus, preciso desesperadamente da graça de Deus. Aquilo que Paulo fala, né? Desaventurado homem que sou. E alguém disse que Paulo, olha só, Paulo, ele disse que se considerava os piores dos pecadores, uma consciência de pecado. Aquele texto de Isaías 6, que as pessoas usam muito para missões, né? As pessoas dizem assim: eis-me aqui, envia-me a mim. As pessoas usam muito para missões aquele texto, né? Ano passado, ano retrasado, eu acho que fizemos. Mas as pessoas se esquecem que a primeira coisa que acontece com Isaías ali é até a consciência de pecado. Porque um missionário, um pastor, um irmão, antes de querer mudar o mundo, ele tem que ser mudado primeiro pelo Evangelho. Para nós fazermos discípulos, nós temos que ser discípulos de Jesus, irmãos. Pode até não mudar o mundo, mas vai mudar aqui dentro. Vai mudar o nosso coração, vai mudar a nossa vida. Então, essa noção de que somos pecadores, e o arrependimento no Evangelho deve trazer o amor a Deus por causa do que Ele fez, das suas misericórdias, da sua obra, do seu sacrifício. Tudo que é feito em amor, irmão, e não no medo, isso traz paz, traz uma consciência diante de Deus. De modo, irmãos, que nós poderíamos dizer que o contrário, se o arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma convicção de pecado, o contrário disso é dureza, é cegueira, é orgulho. O contrário do verdadeiro arrependimento é um coração duro que não se volta para Deus. E ele continua aqui falando sobre um outro imperativo: sejam batizados. Sejam batizados. E para que nós temos que ser batizados, irmãos? Porque isso torna público a nossa fé, nosso compromisso com Cristo. Somos unidos a Cristo no batismo. Somos unidos a Ele, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Estamos ligados a Cristo. E o batismo é um sinal externo. Sei que os irmãos estão estudando sobre os desigrejados aqui, né? Eu fiz a lição de casa, hein? Dê uma olhada lá no Instagram. E aí você encontra gente que não quer ser batizado, não quer comunhão. Os desigrejados falam assim: Deus está em todos os lugares, menos dentro da igreja. Aí eles não veem. Olha só como eles se contradizem, né? Eles dizem: olha, Deus está em todos os lugares, a gente pode se reunir na Ponta Negra, mas se for ali no bairro do Planalto, é como se ele não estivesse lá, então nós não vamos lá. Então é um imperativo nós sermos batizados, é um sinal externo do nosso arrependimento, irmãos, faz parte do processo. E a Bíblia fala aqui que Pedro, depois do sermão, nós temos aqui uma síntese do sermão, com certeza a gente não tem tudo aquilo que Pedro falou ali, né? Assim, temos as partes mais importantes. Mas aqui diz que ele continuou dizendo outras coisas, o texto fala isso. Que ele continuou argumentando, falando outras coisas ali, no sentido mais pessoal.
Ele diz, a remissão dos pecados. Não que vamos receber a remissão dos pecados, como os católicos creem, só se a gente se batizar. Essa não é a questão. Mas a questão é, irmãos, que é tirado a condenação do pecado, o poder do pecado, e um dia seremos livres da presença do pecado. Por isso que eu falei que o arrependimento verdadeiro, ele é uma porta de entrada, mas também ele é algo que marca o nosso progresso na fé, ou seja, é removido a condenação do pecado, essa foi removida. E depois, o poder do pecado. O pecado não tem que ter poder sobre nós. Nós somos uma nova criatura, somos uma nova pessoa. Estamos trocando de... Lá na igreja a gente usa uma expressão lá, trocando de roupa, né? E esse poder do pecado tem que sair, tem que ser removido. Mas um dia seremos totalmente livres da presença do pecado, quando estivermos com o Senhor Jesus. Então, não rejeite isso, não rejeite esse processo. E ele diz assim também, vocês receberão o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo aqui, irmãos? É o próprio Deus, morando em nós, vivendo em nós, nos capacitando em primeiro lugar para vivermos essa vida, nova vida, mas também para testemunharmos e anunciarmos o Evangelho. Ele estará presente conosco. E nós precisamos desfrutar dessa vida que Ele tem para nós. É a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que... Alguém disse que o Espírito Santo era como se fosse a Cinderela da teologia. Era aquele que ficou esquecido, né? No baile da teologia. Essa é a palavra certa, né? E diz que o Espírito Santo foi colocado de lado, né? É como a gente vê que as manifestações hoje, que as pessoas dizem que é do Espírito Santo, mas que não traz uma transformação verdadeira, que não traz o fruto, traz só barulho, traz só confusão, não traz mudança de vida, mas justamente a presença do Espírito Santo é o que vai nos capacitar, vai garantir que a gente mude de vida, que a gente não se torne insensível ao pecado, irmão. O apóstolo Paulo fala que uma das características ali em Romanos 2, que ele fala que como se Deus tivesse entregue ao homem a sua própria disposição mental, ou seja, esse ser humano ali já não sente mais nada, não tem sensibilidade nenhuma, parece que para ele não tem a necessidade de se arrepender, ele fala mal do irmão, ele faz a guerra, o inferno da vida do outro irmão, e ele não sente nada. Ele não sente nada. Se nós estamos vivos em Cristo, irmãos, nós vamos estar sensíveis à voz do nosso Senhor. Ele continua dizendo, isso é para vocês e os filhos, a vocês e aos vossos filhos e a quem está longe. Longe aqui pode ser no tempo, pode ser no espaço. E eu queria dizer aqui, irmãos, que esse arrependimento, o batismo, essa presença do Espírito Santo é para nós e para os nossos filhos. Filho de crente não é crentinho não, gente. Precisa se arrepender, precisa ter uma experiência de conversão. A gente batalha, né? Eu vou falar de casa mesmo, não vou falar da vida de ninguém. Temos uma filha de 5 anos e ela tem uma caixa assim, cheia de brinquedo. Aí quando a prima dela vai lá em casa, né, para brincar, ela tem uma caixa assim, cheia de brinquedo, mas o brinquedo que a priminha dela pega é o brinquedo que ela quer. Aí se a priminha dela pegar outro brinquedo, para vocês perceberem o pecado, irmãos. E hoje a gente estava orando por ela, né, falando ali com a minha esposa, essa menina precisa ser convertida, essa menina precisa...
Isso é uma realidade, irmãos. Por isso que ele está dizendo, é para nós, é para os nossos filhos. E quando ele diz e fala que aqueles que estão longe, ele está falando da missão da igreja. E eu queria fazer algumas aplicações aqui, irmãos. Eu queria aplicar algumas coisas, que fala que aqueles homens aceitaram e foram ingressados na fé, na comunidade da igreja. É que nós nunca devemos nos conformar com o pecado na nossa vida, irmão. Nunca. Precisamos nos arrepender. Billy Graham disse o seguinte: se vocês quiserem o avivamento, não vai ser descendo aí a ladeira com tambor, não. Ele disse, devemos ir à cruz, com choro e com lamentação. Não é fazendo barulho. A vida cristã deve ser de renúncia, precisamos negar a nós mesmos. Nós jamais deveremos esquecer disso, irmãos. Que o Evangelho remove o eu. Nós devemos negar a nós mesmos, lutar contra o pecado, matar a nós mesmos. E por último, uma igreja de pessoas arrependidas vai amar a doutrina, a comunhão, as orações, vai temer a Deus, vai servir, e Deus dará o crescimento. Uma igreja verdadeiramente arrependida vai amar a palavra, vai amar a doutrina, vai amar a comunhão. Então, se nós estamos aqui nessa noite, irmãos, se entende que nós fomos chamados pelo Senhor. Se entende que nós passamos por essa experiência do arrependimento e dia a dia na nossa vida nós estamos removendo, estamos nos arrependendo, porque esse é o progresso da nossa vida. Uma vida de arrependimento. Agora, se a gente guarda mágoa, raiva de alguém, então significa que nós não nos arrependermos verdadeiramente. E a igreja é prejudicada por causa disso, irmãos. A igreja é prejudicada por causa da infidelidade dos irmãos nos dízimos e oferta. Não estou falando isso para ninguém, não. Estou falando de outras realidades aí que eu conheço. Então, como que nós queremos uma igreja que cresça, que se multiplique de forma saudável, se nós não estamos sendo verdadeiros? Isso nos atrapalha. Precisamos recorrer ao trono da graça, da misericórdia do nosso Deus. Amém? Pai, nós te damos graça.